Oi, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vamos dar início então. A gente deu uns 5 minutinhos aqui de tolerância conforme o pessoal vai entrando. Me apresentando, então, meu nome é Clara, trabalho na ACAT, cuido das verticais de negócio e dos grupos temáticos. E a gente tem percebido, né, com toda a questão do corona, espero que estejam todos bem aí com suas famílias, se cuidando, lavando bem as mãos. Uma das grandes dúvidas que tem surgido com os empresários é com relação a como proceder com o trabalho remoto, como garantir uma comunicação eficiente entre os colaboradores, fazer com que todos estejam alinhados com relação a metas, objetivos da organização. E com isso, a gente uniu as nossas forças com a Vibra, que é uma empresa que é especializada em trabalho remoto, e ela é incubada ali no Midtech, na nossa incubadora. E em conjunto a gente construiu esse webinar para estar desmistificando aí muitas questões e abrindo inclusive um espaço no final desse webinar para que vocês possam tirar suas dúvidas com eles. Com relação às dúvidas, eu já gostaria de fazer um adendo para que concentrem dentro do chat. Então, coloquem as suas dúvidas, né, digitem dentro do chat. E as pessoas que vão estar conduzindo então esse webinar o próprio CEO da Vibra, o Leandro, o André Piacentini, que é CPO da Vibra e já trabalha há 6 anos remotamente, e o André Krumenauer, que é cofundador e CEO da Envolves, uma empresa aí que super destaque dentro do nosso ecossistema, e vão estar trazendo alguns cases práticos de como que estão conseguindo colocar isso realmente para rodar dentro das empresas, tá ok? Então, Leandro, pode ficar à vontade aí para estar puxando. Beleza. Pessoal, todos escutam bem? Qualquer coisa, por favor, comunique aqui no chat. Bom, primeiro aí, obrigado pela introdução aqui desse webinar. A gente conversou aqui com a Clara com o objetivo de trazer um pouco do nosso conhecimento, né, dessa experiência que a gente já tem aí de muitos anos. A Vibra já trabalha no contexto do trabalho remoto e conceito de home office aí já há mais de 4 anos, só para dar esse embasamento para vocês. Nós somos uma plataforma, né, especializada em seleção de profissionais de tecnologia de nível pleno e sênior no mercado, onde a gente disponibiliza através de uma plataforma online para contratação e execução de projetos para as empresas, basicamente em cima do modelo de trabalho remoto. Nosso objetivo é conectar talentos com as empresas do Brasil inteiro aí para que consigam dar vazão às suas demandas, né, com esses profissionais aí espalhados por todo o país e alguns até fora. Então, o trabalho remoto faz parte não só da cultura, da essência da Vibra, mas também do nosso dia a dia, né? A gente já trabalhou aí, já vivenciou nesses anos de empresa mais de 300 projetos ou contratações de profissionais remotos distribuídos de empresas de todos os portes possíveis, desde startups ou pessoas físicas que têm ideias, que querem tirar projetos do papel, até grandes corporações como a Bosch, a Stefanini, a TOTS, que também operam com profissionais da nossa plataforma de forma remota. Então, só quis fazer essa introdução, né, para o pessoal que não me conhece, conhecer um pouco do nosso trabalho, né, que a gente faz aqui com a Vibra, a experiência que a gente tem. O objetivo aqui vai ser muito compartilhar dessa experiência, não só como a gente está fazendo aqui dentro, da própria equipe da Vibra, né, mas também que a gente coleta diariamente de feedbacks e insights com os mais de 550 profissionais de tecnologia que a gente tem na nossa rede hoje, e também dos próprios clientes, né, como é que tem sido para eles, as empresas operando nesse modelo e enfrentando todo esse contexto que a gente está passando aí com essa pandemia, tá, pessoal? O objetivo é realmente depois a gente entrar mais a fundo nas perguntas também, entender com vocês. Queria passar a palavra aqui para o André, da Envolves, né? André, pode fazer a tua apresentação, a tua introdução aí, depois o Piacentini também pode se apresentar, e aí a gente começa a trocar algumas ideias e compartilhar. Beleza? Vou botar no mudo meu microfone aqui agora. Legal, Leandro, obrigado. Obrigado pelo convite, pela intro, obrigado a Kátia também. A Ana fez um comentário, né, se a gente não vai habilitar a câmera. Já começo com uma primeira dica, então, né, toda a call que a gente está fazendo na Envolves, e isso a gente puxou até da própria Endeavor, como boa prática, todo mundo com a câmera habilitada, né, então queria convidar todos os participantes, e não só os palestrantes, a deixarem as câmeras habilitadas,
para que a gente possa ter uma experiência mais humana. A pedir para a Clara tirar também aquele PPT, aquele slide que estava aparecendo, senão a gente ia ficar uma hora aqui olhando para um slide, né? Acho que assim a gente tem uma experiência um pouco melhor. Então, eu sou o André, eu sou cofundador e CEO da Involves. Agradeço mais uma vez pelo convite, né? Espero poder contribuir aí com quem precisa de insights para atravessar os desafios nesse momento. A Involves é uma scale-up com um pouco mais de 10 anos de estrada, 7 anos a 8 anos de produto, e nós ajudamos a indústria a melhorar a execução do seu time no ponto de venda. A indústria, para quem não sabe, ela tem sempre um time de merchandising que está no ponto de venda, abastecendo as gôndolas e cuidando da exposição, da estratégia de exposição dos produtos no ponto de venda. Inclusive, nossa solução está sendo muito usada agora, nesse momento, para 3 coisas, né? Primeiro, gestão de rotas desse time. Segundo, para monitorar rupturas, né? Que é a falta do produto na gôndola. A indústria sabe disso com muita agilidade. E terceiro, para comunicação com esse time de campo que está sendo tão importante nesse momento para abastecer a população. Por outro lado, nós temos uma parte da nossa carteira comprometida, né, com clientes aí que são de indústrias não essenciais, como eletrônicos, cosméticos, não essenciais no contexto da crise. E aí a gente tem um potencial impacto, inclusive riscos aí de queda de receita no nosso business. A gente está monitorando tudo isso muito de perto. Bom, fiz a intro aqui, vou deixar o Leandro para a condução do papo e posso entrar depois com minhas contribuições. Obrigado aí, André. Bem lembrado a câmera, eu tinha desabilitado no início ali para arrumar algumas coisas aqui e esqueci de ligar. É isso aí mesmo, acho que dá esse ar mais humano, fica bem mais interessante o bate-papo. Vou deixar o nosso André aqui da nossa equipe agora se apresentar também, André Piacentini. Por favor, André, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que esteja todo mundo bem em casa, seguro. Obrigado pela oportunidade, Leandro e pessoal da CAT. Passar rapidamente aqui, hoje eu trabalho junto com a Vibra mais na parte de conselho, já fui CPO deles numa etapa de projeto e atualmente eu faço parte, eu sou colaborador de uma empresa de Recife chamada César, que é Centro de Estudos de Sistemas Avançados de Recife, desde o começo desse ano. E há alguns anos já eu tenho a prática de fazer trabalho home office nos perfis de trabalho que eu tenho feito para as empresas que eu tenho trabalhado. Eu espero aqui poder ajudá-los, passando algumas dicas, algumas informações. Eu faço home office nas 2 frentes. Fiz já gestão de equipes em home office, em uma empresa do Rio de Janeiro. Eu ficava em Floripa fazendo a gestão de todo o time de desenvolvimento e equipe. E também hoje eu trabalho com uma equipe multidisciplinar espalhada por todo o globo, lá com o pessoal do César, alguns em home office, outros presenciais dentro da estrutura da empresa, porém hoje todos em home office, desde a semana retrasada. É isso, posso depois responder bastante perguntas e, à medida que for necessário, faço intervenções aqui e posso colaborar com o que for necessário. Obrigado. Sai contigo, Leandro. Beleza, valeu, André. Então, pessoal, eu vou atuar mais como mediador, digamos assim, mas a ideia é que André, os 2 Andrés, no caso, né, é claro também, o pessoal fica à vontade também para contribuir, colaborar a qualquer momento, né? Só queria alinhar com vocês um roteirinho aqui para esse webinar. A gente pensou, no primeiro momento, a gente acho que compartilhar um pouco de como é que está sendo das nossas empresas, né? O André ali poder contribuir como é que está sendo com o pessoal da Involves, todo esse contexto aí de direcionar toda a equipe para home office, a gente também aqui. O André pode falar desse contexto da César, né? Acho que é legal. Também é uma empresa referência aí no país em termos de inovação e tecnologia. E aí a gente compartilhar, acho que principalmente dicas e orientações assim, que a gente considere essenciais, né, fundamentais para quem vai trabalhar em home office, ter performance, ter entrega e também ter, obviamente, qualidade, né, qualidade de vida, qualidade da experiência desses profissionais que estão atuando em suas casas. Pode ser assim, pessoal? Só me sinalizem se está ok? Beleza. Show de bola. Bom, acho que eu vou começar, então, compartilhando um pouco aqui da Vibra, né, acho que nós aí operamos um modelo de trabalho remoto, home office,
há bastante tempo. A Vibra nasceu no home office e ficou nesse contexto por uns 2 anos. Nos últimos 2 anos para cá, a gente entrou para o escritório. Mas apesar de tudo isso, estou fazendo esse background histórico para vocês entenderem que mesmo para a gente foi uma surpresa todo esse contexto da pandemia, de a gente tem que virar a chave do dia para a noite, né, da noite para o dia, para o home office. Não era esperado, mas é um contexto que foi fundamental pela questão de saúde pública mesmo. Então, nós ali, do pessoal dos incubados da CAT, nós somos uma das primeiras startups a sinalizar que a gente estaria indo para o home office por questão de prevenção, né, de segurança. Depois a gente viu muito rapidamente, em poucos dias, todo o movimento em relação a isso. Então, realmente a gente se viu pego de surpresa também no sentido de como a gente pode contribuir, né, para o ecossistema nesse momento onde as pessoas estão tendo que obrigatoriamente adotar o home office. Não era isso, nunca é o contexto ideal, né, para se adotar um formato de trabalho sem imposto. Então, a gente tentou se colocar, né, de se disponibilizar de todas as formas possíveis, não só para contribuir com a experiência em conteúdos, que a gente tem gerado bastante no nosso blog, mas também em consultorias e webinars como esse, né, para expor. Bom, então eu vou falar um pouquinho para vocês, basicamente, como é que foi esse movimento para a gente, né. A gente estava operando ali, somos obviamente uma empresa pequena, né, eu acho que o André depois pode comentar, os 2 Andrés podem comentar das empresas que são maiores, né, do que a gente. Então, no contexto da Vibra foi um pouco mais tranquilo, eu posso dizer assim, mas porque nosso time é menor, já é habituado a trabalhar no contexto de home office, então o que a gente teve que fazer foi um movimento de organizar um setup de ferramentas, né, para conseguir trabalhar de forma virtual. A equipe trabalhava toda presencialmente numa sala, com alguns recursos e processos mais visuais. Não sei se o pessoal é acostumado, mas a gente encheu nossas paredes de post-it por todas as partes, tinha post-it de tudo, de processo de vendas, de planejamento, de sprint da equipe, acompanhamento. Isso dá um ar bastante visual e uma interação legal do time no dia a dia. Então, a gente teve que fazer essa transição, digamos, de pegar tudo que estava nas paredes de informações importantes, né, e transmitir isso para o meio digital. A gente fez esse movimento até rapidamente, foi em 1 e 2 dias, a gente já estava todo o setup feito e a gente já operando no remoto, mas basicamente o que eu queria trazer para vocês aqui são alguns insights que são primordiais quando você vai fazer essa transição, que eu tentei resumir alguns tópicos, né, para ficar um pouco mais claro o discurso. Mas basicamente você ter alinhamento de rituais, que são como vão funcionar, né, os rituais do dia a dia da tua equipe, ferramentas que precisa estar alinhado entre todo mundo, quais ferramentas vão ser utilizadas nesse momento, né, e depois um alinhamento inicial do time nesse contexto de home office, mas depois esse alinhamento vai virar constante e tem que ser periódico e muito próximo mesmo, para que todo o time esteja bem alinhado, se está fluindo bem esse modelo, se precisa ajustar alguma coisa. Acho que muitas empresas que não são de tecnologia, que possam estar aqui nesse webinar, realmente devem ter se sentido muito perdidos, porque não são habituados. Então, tem essa questão de sair do analógico, né, para o digital, do papel, de processos que são mais manuais. Então, acho que isso pode ser legal. Mas depois eu quero compartilhar com vocês alguns links de alguns materiais que nas últimas semanas vocês devem ter visto vários materiais, né, sobre dicas, orientações, mas tem alguns guias que são um pouquinho mais completos, que seria legal compartilhar com vocês, de algumas empresas que já operam também nesse modelo há mais tempo, ou já trabalham bastante conteúdo nesse sentido, que vai ajudar também, né, na Compor. Mas então, seguindo essas linhas ali que eu comentei, em termos de rituais, né, só compartilhando com vocês, na Vibra, a gente trabalha bastante com essa questão muito próximo das metodologias ágeis, né, como a gente é uma empresa de base tecnológica, a gente trabalha bastante com o processo de Scrum, que é essa questão de ciclos de trabalho, com entregas, com planejamentos e revisões dessas sprints, que a gente chama, né, bastante ferramenta já no meio digital para acompanhar essa evolução. Então, a gente basicamente tem alguns rituais que são alinhados ao processo de gestão de projeto do Scrum, né. Obviamente adaptados para o nosso conceito, né, nosso contexto, mas que são embasados, né, neles. Listando basicamente aqui para vocês, a gente trabalha com sprints semanais da equipe,
Então, a equipe, ela sempre tem um objetivo por semana para ser executado, e dentro desse objetivo a gente quebra em diferentes áreas da empresa ou diferentes partes da equipe, ações que precisam ser executadas daquela área, né, para atingir aquele objetivo. Então, toda segunda-feira a gente faz um planejamento desse sprint, dessa semana, basicamente, onde a gente entende qual é esse objetivo, quais são as atividades relacionadas e estrutura num modelo de Kanban. Depois eu passo para vocês também referências desses processos, tá? Mas o Kanban, basicamente, é aquele quadro onde tem, né, o que tem que fazer, o que está sendo feito e o que está já concluído. Bem simples, básico mesmo, sem muita burocratização de processo, para que o negócio seja mais performático, né, que ele ande mais rápido do que seja burocrático. Então, a gente faz um planejamento dessa sprint, a gente começa a executar, então, diariamente, as atividades, e a gente faz essas reuniões diárias, então, que também faz parte do processo do Scrum, que é a gente ter um alinhamento ali de 10 a 15 minutos para entender como é que está cada um com suas atividades, o que fez no dia anterior, o que vai fazer no dia atual, né, se teve algum tipo de problema, impedimento aí que precisa de ajuda de alguém da equipe. Isso é diariamente, é uma conversa bem pontual e rápida, né, de alinhamento do time. A gente tem no final daí dessa semana, nas sextas-feiras, ali mais no final do dia, que já emenda depois para um happy hour, né, essa questão da revisão, do review da sprint. Para a gente entender o que de fato foi feito, o que a gente conseguiu executar, se precisa fazer algum tipo de alinhamento no planejamento da próxima sprint, ou a gente organizar se a gente está conseguindo executar tanto quanto a gente está planejando. E também é um momento de colher feedbacks, né? A gente se preocupa bastante em saber se o time está conseguindo trabalhar, se está gostando de trabalhar naquele contexto, se tem algum ponto que a gente pode melhorar, enfim. Então, é um momento de entender de cada um também o que gostou, o que não gostou, o que entendeu que dá para melhorar ou não. Isso ajuda também na questão assim, digamos, da saúde, né, do time, como equipe mesmo, né. Essa interação entre todos está bem alinhada. Às vezes acontece algum momento que um membro da equipe não gostou de alguma coisa que o outro tenha falado, então esse ali é o momento, digamos, também de lavar a roupa suja, né, bem entre aspas, assim, só para a gente poder expor, né, o que não gostou e o que gostou. Legal, Ana. Então, basicamente, ao longo da semana, em termos de sprints, a gente faz isso, planejamento, reuniões diárias, revisão, e isso é cíclico, né, se repete semana a semana. A gente optou por sprints semanais, isso é uma questão bem particular, cada um pode optar por sprints de tamanhos que acharem interessante, mas o ideal, o recomendado é 15 dias, não mais do que isso. A gente optou por semana, porque como o time é pequeno, a gente entendeu que mantém, né, uma cadência de performance muito melhor semana a semana, e acompanhando bem mais de perto os objetivos e a evolução. Mas cada um, né, fica livre para fazer da forma que achar melhor. A gente tem também alguns outros processos que daí extrapolam essa questão da semana, que são processos de definição de objetivos e resultados chaves, né, que seriam os OKRs. Também posso passar referências para vocês depois, só que daí são questões mais de planejamento a nível trimestral e anual da empresa, né. Acho que eu vou parar nesse nível de sprint para vocês entenderem mais no dia a dia, né, como é que funciona. Isso que eu falei para vocês são o que eu chamei de rituais, né, o que a equipe faz como ritual no seu dia a dia de trabalho. Isso tudo tem que estar bem alinhado entre todos, isso tem que estar bem definido também nas agendas, então dias e horários que vão ocorrer. Esses rituais precisam ser respeitados, não pode acontecer de se alguém fica faltando seguidamente algum desses rituais, é preciso rever se o horário está bem adequado para todos, ou ajustar, ou fazer algum tipo de cobrança, né, que a pessoa consiga se organizar para estar ali disponível, mas é fácil de também se adaptar e ajustar, né, para que todos consigam estar presentes. Isso cobre, então, a parte de rituais. E a questão de ferramentas, é impossível trabalhar remotamente ou em home office de forma eficiente se não tem um alinhamento claro entre todos de quais ferramentas todos devem estar utilizando, né? Isso gera uma coesão também de experiência para o pessoal conseguir se ajudar em relação às ferramentas utilizadas, e também é uma referência para se novos colaboradores precisarem entrar nesse mesmo modelo, você já ter uma lista, digamos assim, pré-definida de quais ferramentas vocês devem utilizar. Por exemplo, o pacote do G Suite para e-mails, o Drive, Google Drive, são ferramentas que a gente usa, né? O Trello para essa questão do Kanban, que eu comentei para vocês, acompanhamento das atividades,
o próprio Skype, Hangouts, o Zoom, qualquer ferramenta dessa para videoconferências, enfim, um stack, né, uma pilha aí de ferramentas que são importantes para operar no modelo home office, ok? E o terceiro ponto, então, que eu comentei para vocês, eu já quero passar a bola aí para um dos Andrés, para comentar, mas é a questão dos alinhamentos. É importante que, no momento que vocês entrem em home office, vocês façam, além de definir esses rituais, ferramentas, um alinhamento entre todos da equipe, para que todos entendam como isso vai funcionar. É bem comum a gente fazer uma reunião de alinhamento, apresentar rituais, apresentar ferramentas, todo mundo falar, não, tá tudo certo, tudo ok. Só que se você, digamos, nunca usou, por exemplo, o Trello, você não vai saber criar um cartãozinho lá e seguir um processo que fique bem claro de outra pessoa que vai acessar o Trello, entender qual atividade você está executando naquela hora. No sentido de, tem que preencher essa informação, colocar essa data, colocar alguma tagzinha para ficar mais claro de entender. Então, essas questões de você alinhar com a equipe, como executar também os rituais e utilizar as ferramentas é super importante. E um outro ponto também, essa questão de alinhamento que eu queria comentar é o gestor dessa equipe, né, seja Scrum Master ou, enfim, o processo que você esteja utilizando, mas o gestor desse time, ele precisa estar muito próximo de toda a equipe a todo momento. Isso é um pouco não só da Vibra, mas a gente vê em projetos aí de clientes. É bem comum, no meio do andamento das coisas, o profissional se perder e não dar feedback, por não dar presencial. Quando a gente está na mesma sala, né, é muito fácil você dar um toquezinho ali para pedir algum tipo de apoio ou esclarecimento de dúvida e tudo mais. No remoto, as pessoas tendem a ficar mais na delas, né? E aí, então, o pessoal começa a perder performance e você, como gestor, começa a perder também visibilidade e controle de se está avançando ou não, cada um nas suas atividades. Isso gera aquele medo, entra numa cadeia de cobrança e aí tudo começa a desandar, né? Bom, acho que é isso, para compartilhar um pouco de como é que é na Vibra, né? Agora eu quero passar a palavra aí para alguns dos Andrés que queiram compartilhar como é que é para vocês aí. Legal, posso complementar. Obrigado, Leandro. Reforçar para quem chegou um pouco depois, para ligar a sua câmera, para a gente conseguir olhar para os rostos de todos e ter uma experiência mais humana possível. Eu acho que eu vou na linha de complementar um pouco os teus pontos, Leandro. Nós temos agora, acho que, 2 desafios ao mesmo tempo, né? O primeiro é o home office em si, forçado, com um isolamento também social, né, que acho que reforça mais ainda, e o segundo é a gestão de crise, e as duas coisas são indissociáveis, né. E aí, o que eu elenco aqui como 5 pilares que todo líder de negócios que tá acompanhando o webinar deveria considerar, são os pilares da comunicação, da ergonomia, da experiência psicológica no home office, dos rituais, que você falou um pouco agora, muito bem, e da liderança, a interação entre as pessoas no papel, principalmente da liderança, que casa muito com os rituais, né? Sobre os rituais, eu só queria complementar, deixa eu até compartilhar minha tela aqui rapidamente, tela inteira. Não sei quem está vendo no celular, talvez não consiga enxergar direito. Eu acho que a questão dos rituais ela é válida tanto para o modelo remoto quanto para o modelo offline, né? Os rituais e processos são importantes em ambos modelos, mas para o modelo remoto eles são essenciais. Eu coloquei no chat ali um link para um artigo onde eu descrevo como que funcionam os rituais na Involves. Esse artigo se chama Sincronização do Tempo na Empresa e o Paradigma Top-Down de Produtividade. Na prática, o que eu falo é como fazer o time todo girar em torno da mesma fogueira. Faço essa brincadeira, né? E aqui nessa imagem a gente tem os ritos da Involves, né? Alguma coisa já foi adaptada desde que eu escrevi o artigo, mas basicamente, vamos pensar que ele começa aqui na sexta com a reunião dos executivos, né? Que somos eu e meus sócios empreendedores. Depois nós temos uma reunião com os gerentes de resultados, onde a gente olha para números da semana, e depois uma reunião com pautas diversas também com os gerentes. Vejam que a gente tem uma estrutura já com gerentes, coordenadores
e diretores, né, que não é o caso de todas as empresas. Então, esse framework precisa ser adaptado para cada negócio. Depois, na tarde, os gerentes já desdobram aquilo que foi decidido para o seu time de coordenação, e na segunda-feira o time de coordenação já faz as reuniões de gestão com seus liderados, né? A gente usa um paradigma de, para cada líder, o ideal é que você tenha no máximo 8 liderados, não mais do que isso, senão ele não vai ser capaz de conseguir acompanhar individualmente. À 1h30 da tarde nós temos a afinação, que é um rito com todo o time, agora acontecendo online, né, nas 2 últimas semanas. Depois um tempo livre para quem quiser fazer treinamentos, né? Então reparem que toda empresa utiliza a mesma gestão do tempo, gira todo em torno da mesma fogueira. Aí na terça e na quarta acontecem os follow-ups e one-on-ones de coordenadores com os ICs, né, com os colaboradores, os envolvidos aqui no Envolves. Depois na quarta de tarde, dos gerentes com seus coordenadores. E na quinta, os ritos transversais de Company OKRs, onde eu participo com alguns gerentes e diretores. São 4 OKRs ou 5, depende de como está o quarto do trimestre, né? Mas eu quis trazer isso um pouco para vocês conseguirem enxergar um pouco da importância dos ritos. E aí, para que toda a empresa gire em torno da mesma fogueira online também, né? Eu acho que a questão de gestão de horário, de horas trabalhadas, ela deixa de ser importante quando você tem os ritos bem definidos, o que cada um tem que fazer, quando, reportes também, né? Toda quinta-feira, todos os gerentes, eles preenchem um reporte com os resultados das suas áreas, né? Então, eu consumo esse reporte sempre na quinta de noite, na sexta de manhã eu levo para a reunião com os líderes. Então, acho que isso, se fizer sentido para alguns de vocês, sempre com a adaptação para a realidade de cada porte de empresa. Isso sobre rituais, para complementar um pouco o que o Leandro trouxe, né? E aí, já junto com liderança, reparem que a gente tem ali sempre follow-ups e one-on-ones. Follow-up é um rito de 1 hora que o líder vai fazer individualmente com o liderado para entender como que está a gestão de atividades, né, dele, o que foi combinado na última semana e como que isso foi feito agora dessa semana para cá, que gargalos que ele enfrentou. E um outro rito é o rito de one-on-one. E aí você pode fazer meia hora de follow-up, meia hora de one-on-one, você pode fazer um one-on-one quinzenal, mas o importante é que o líder tenha um rito de one-on-one. E o one-on-one é um rito pessoal, não é um rito de tarefa, né, de atividade. É um rito onde o líder vai perguntar para o liderado como é que você está se sentindo, o que está acontecendo na tua família. Eu acho que essa pergunta é chave, né? Como é que você está se sentindo? Isso traz uma relação pessoal muito mais próxima, né? Principalmente num cenário que está todo mundo remoto. E reforçar, garantir que esses ritos de one-on-one aconteçam dentro do framework de gestão que o seu negócio definiu. E aí, principalmente CEOs aí que estão nos assistindo, vocês são responsáveis por esse framework mesmo, né? Isso é super importante para manter essa relação pessoal. Aí, só para falar rapidamente dos outros 2 pontos, ergonomia, acho que é talvez a primeira coisa que as pessoas pensem, né, quando pensam em home office. O que a gente fez aqui, quando nós fomos aí para full home office da noite para o dia, foi deixar o time levar seus monitores, as cadeiras da empresa. Isso foi bem legal, na verdade, né? O time sentiu, puxa, eu posso levar a cadeira da empresa, não preciso preencher nada, né? É uma dica bem bobinha, mas que fez toda a diferença, porque nem todo mundo tem cadeira boa para sentar em casa e trabalhar, né? Uma coisa é você ficar um dia trabalhando numa cadeira de mesa de jantar, um dia em home office, outra coisa é você ficar 2, 3 semanas. Então, deixa o time levar toda a estrutura que ele tinha lá na sua empresa, deixa ele levar para casa, nesse período que a gente está em full home office, não tem problema nenhum. E a outra dica é você rodar uma pesquisa com o time sobre como que está a ergonomia, né? Nós somos em 300 pessoas, a gente não consegue saber de tudo. Então, a gente está rodando uma pesquisa para saber se todo mundo tem uma conexão boa com a internet, sei lá, até questões de iluminação, estrutura, como está o conforto em casa para trabalhar, e a gente vai mapear cada caso que não está legal e agir sobre ele, né? E para isso nós temos um time que foi formado agora providencialmente,
que nós estamos chamando de comitê de emergência. E eu liderei esse time durante as 2 primeiras semanas, agora eu passo a bola para outra pessoa, porque acho que ele já foi colocado de pé, vamos dizer assim, né? Então, a questão de ergonomia que eu pensei um pouco mais fora da caixa são essas, assim. E aí, outra questão super relevante, que normalmente a gente deixa para segundo plano, é a experiência psicológica do home office, né? Não é o meu caso, mas muita gente mora sozinho, mora longe da família, né? Veio para Floripa, como é o caso de muitas empresas aqui, ou para Santa Catarina, mas seus pais ou sua família, sua esposa estão, o seu marido estão em outros estados, outras cidades, e ficar 2, 3 semanas sozinho, só falando com pessoas por vídeo, é muito desafiador. Outro desafio grande é pais, né? Papais e mamães aí, fazer a sua jornada junto com seu pequeno ou sua pequena, interrompendo porque precisa mamar, ou quer brincar de alguma coisa, ou tá entediado, né? Para isso a gente está fazendo, na verdade, grupos. A gente cria horários aí na agenda de toda a empresa, convida todos os pais e mães para participarem daquele horário semanalmente, e eles interagem, compartilham boas práticas, desabafam. Eu participei na semana passada e foi muito legal, aprendi pra caramba. Eu tenho 2 liderados que estão com crianças em casa e me ajuda até a saber liderá-los aí de uma forma com a maior empatia possível, né? Legal. E aí, por último, acho que é isso. Eu não vou falar mais muito, deixar o meu xará falar, depois eu complemento com outras coisas também. Obrigado, André. Já falaram bastante coisa, acho, dos pontos que eu ia tocar, assim, o que eu posso tentar passar um pouco da minha experiência nesses anos e da evolução que fez com que o home office, desse período todo, me possibilitou, talvez, sentir um pouco menos os impactos que essa pandemia trouxe e colocou todo mundo para home office de uma hora para outra, né? Talvez uma das coisas assim, mais relevantes é que existe uma diferença muito grande entre estar eventualmente em home office, que é aquilo que eu acho que a maioria das pessoas fazem, às vezes não vão trabalhar um determinado dia, acabam trabalhando em casa e levam o notebook, senta na frente do sofá, liga a televisão, digita lá meia hora, escreve um relatório, responde alguns e-mails, dá uma volta e tal. Não existe tanta interrupção, a pessoa está no momento que ela já avisou para todo mundo que ela está em home office, enquanto todas as outras pessoas da empresa seguem uma rotina de trabalho normal dentro do mesmo ambiente, todo mundo fisicamente próximo, né? E agora estar constantemente em home office, e com um agravante, né? Todas as outras pessoas da empresa também estão em home office. Então, basicamente, uma das coisas que entram assim em colapso imediatamente é comunicação, né? Aquela possibilidade que se tinha de estar no trabalho e dar uma cutucada no amigo do lado para tirar uma dúvida, para talvez conversar alguma coisa meio off-topic assim do trabalho, ou ir na área de lazer da empresa ou na cantina da empresa para tomar um café e conversar sobre algo que não é relacionado ao trabalho, ela de uma hora para outra ele desapareceu, né? Isso causa um impacto imediato, primeiro, na parte psicológica. Então, as pessoas, como o André falou muito bem, estão se sentindo muito solitárias, e se essa pandemia nos mantiver em casa por muito mais tempo, a tendência é que isso piore cada vez mais, né? E isso repercute na saúde psicológica, na saúde física, como todo mundo deve saber, como todo mundo já foi avisado, que as pessoas param de fazer exercício, etc. Isso impacta em tudo, né? Então, o que eu posso dizer, trazer algumas dicas é tentar levar um pouco da rotina de trabalho para dentro da rotina virtual, tentando achar algumas ferramentas que complementem esse lado físico virtual. Por exemplo, a gente não vai conversar com várias pessoas ao mesmo tempo no trabalho, com 20 pessoas ao mesmo tempo, como a gente faria criando um grupo no WhatsApp, por exemplo, que coloca 20 pessoas, todo mundo jogando mensagem uma atrás da outra. Isso gera uma ansiedade absurda, né? Então, a escolha de ferramentas é fundamental para que se possa organizar esse tipo de comunicação. Uma das coisas que eu já trabalho há alguns anos e hoje eu vejo que repercute muito é usar ferramentas como, por exemplo, o Slack, né, que é uma ferramenta que permite você organizar grupos privados, grupos públicos, histórico, por temas, busca em cima dos assuntos que já passaram. Isso gera um pouco menos ansiedade, porque não precisa estar o tempo todo olhando todas as mensagens, né? Isso também impacta na tua atividade diária, de ter que
além da comunicação, você ainda tem que realizar tarefas, você ainda tem que codificar quem codifica, fazer relatório quem tem que fazer relatório. Então, não dá para ficar o tempo todo perdido, só respondendo mensagem o tempo todo. E um dos causadores desse tipo de ansiedade também, aí saindo do lado do colaborador e passando agora para o lado do gestor, muitas vezes é o próprio gestor, né? E o gestor tende nessa hora, e como eu percebi já várias vezes aí nos últimos dias, em especial não na empresa que eu estou trabalhando, mas em algumas dicas que têm passado alguns amigos a me perguntar, etc., o que está acontecendo nas empresas deles. Nossa empresa, ela já tem um hábito de trabalhar em home office há algum tempo, algumas pessoas já trabalham alguns anos em home office, então isso faz com que um pouco dessa cultura de home office constante tenha sido passado para a empresa, e principalmente para os gestores e projetos que têm pessoas em home office nos seus times. Então já existe uma ritualística toda, principalmente em cima da metodologia ágil, que ela é muito bem documentada para esse tipo de coisa, principalmente na área de desenvolvimento de software, mas a metodologia ágil pode ser levada para qualquer área do conhecimento humano, não importa do que for feito. Metodologia ágil totalmente indistinto do objeto que ela está sendo aplicada, né? Então vocês podem usar, fica uma sugestão. Mas assim, os gestores tendem muito nessa hora a trabalhar o microgerenciamento. Isso é uma coisa assim, que sabota completamente a forma de trabalhar em home office. Tanto para quem trabalha, tanto para quem gerencia. Porque é impossível ficar o tempo todo questionando se o trabalho está sendo feito, o que está sendo feito nesse momento e tal. Essas coisas não acontecem na empresa de fato, não, então elas não deveriam acontecer no momento que a gente está em home office. Então quem é gestor, por favor, pelo amor de Deus, siga essa dica como se fosse algo sagrado, assim. Não microgerencie sua equipe. Você está dando um tiro no seu pé e em pouquíssimo tempo seu time vai estar totalmente desanimado e não entregando nada, basicamente nada. E a culpa não vai ser só deles, principalmente de quem lidera. Nessas horas, o bom andamento de um projeto, seja presencial ou seja remoto, sempre é de quem lidera. Então, quem vai estar aplicando as boas práticas ou não, quem vai estar apresentando isso são os líderes. Cabem aos seus liderados, aí sim, absorver, e com certeza vão ter dificuldades, e aí devem ser auxiliados pelos líderes. É um outro ponto fundamental, assim, nesse tempo, né? Então, assim, como eu já liderei, né, e era um time pequeno, né, que ficava no Rio de Janeiro, a gente tinha basicamente toda a parte de tarefas documentadas, usando o Trello, usando o Gira, são ferramentas também para gestão de atividades. Basicamente, eu entrava lá, olhava 2 vezes ao dia, porque a gente fazia uma daily meeting, que é um dos rituais importantes do metodologia ágil, Scrum principalmente, que é no período da manhã, recomendo isso sempre no período da manhã. Todo mundo informa uma reunião de 15 minutos no máximo, isso inclusive pode ser feito virtual, mas eu recomendo fazer nesse momento agora através de câmera, etc., que ainda traz um pouco mais de aconchego às pessoas, poder ver as pessoas, né? Se reporta o que foi feito ontem e o que vai ser feito hoje. E se tem algum impedimento para que esse trabalho possa andar no dia de hoje, ou se o trabalho travou ontem por algum motivo, então que reporte no dia de hoje. A partir desse momento, esqueça o seu colaborador durante o dia e, no máximo, solicite um reporte para o final da tarde. Como é que tá? Tem um problema, etc. e tal. Isso também traz uma dinâmica para o time e deixa ele livre, porque no fundo, pessoal, a gente trata sempre com adultos, esse é o ponto fundamental, assim. Todo mundo é adulto, todo mundo tem que ter responsabilidade, todo mundo tem responsabilidade. Então esse microgerenciamento passa uma sensação de que a gente estaria trabalhando com alguém que não sabe o que está fazendo. Isso causa 2 problemas. Primeiro, que isso não é verdade, a pessoa vai se sentir pressionada e vai se sentir desprestigiada, e outra que gera essa ansiedade em todo mundo, que não faz bem para ninguém, né? E talvez, assim, uma outra dica que eu poderia passar, e aí ela escapa um pouco desse momento de trabalho propriamente dito, né? Porque a gente sabe que a gente vai ficar por pelo menos uma semana agora todo mundo em home office, nas melhores das hipóteses, né? Mas se essa hipótese não for tão otimista assim, a gente acaba ficando, por exemplo, mais, sei lá, 3 semanas. A gente não consegue viver só se olhando nos momentos de daily meeting ou em algum one-to-one ou algo nesse sentido. É muito legal, e eu tenho feito isso também, fica uma dica, fazer happy hours virtuais, assim. Pode ser 2 pessoas, 3, 4, 5. Tenta fazer, escala isso uma vez por semana, e chama o pessoal, abre uma cerveja, toma uma cerveja junto, conversa, assuntos fora da empresa, assuntos que não
lembrem trabalho, né? Que é o que a gente faz na vida real, no fundo. A gente, depois do trabalho, se reúne para fazer um happy hour e conversa sobre N coisas, né? E também um ponto importante, nesse lado agora mais em relação à parte psicológica, o André colocou muito bem, a gente tem que ter um cuidado muito grande com as outras pessoas do nosso time. Não só o líder tem que fazer isso, mas nós, como amigos de trabalho, a gente precisa ter esse cuidado e ter essa percepção de que se alguém estiver passando por um momento de dificuldade, seja usando as ferramentas, seja usando N fatores, ou até mesmo no lado pessoal, chama em particular, pergunta se não quer fazer o one-to-one e bate um papo. Vai para um lugar reservado, essa pessoa vai para um lugar reservado na sua sala, na sua casa e conversa, sabe? Tenho percebido, assim, nas pessoas que estão no meu time, hoje a gente tem um time lá no César de 13 pessoas que trabalham nessa equipe. Todo mundo tem um perfil distinto, etc. Cada um encara de uma certa forma, e isso é natural, né? Então não adianta achar que uma regra vai servir para todo mundo, isso não vai funcionar. Existem pessoas empolgadas, existem pessoas que já estão desanimadas, existem pessoas que estão muito preocupadas. Então, tem de todas as formas que precisam ser acolhidas, né? Eu tenho tentado chamar no canto, puxar um assunto, como é que estás hoje? Vamos lá, vamos tomar uma cerveja aqui, vamos fazer uma piada, conversar assuntos nada a ver, evitar jogar esses montes de notícias de coronavírus, Covid-19, pandemia, nos grupos que causa cada vez mais estresse, né? Não sei, assim, nesse tempo todo que eu tenho presenciado, talvez puxando um pouco a minha experiência para esse momento que a gente tá, falar de home office é uma coisa e falar de home office em pandemia é outra, totalmente diferente, né? Talvez o que eu poderia estar trazendo de percepção, baseado na experiência que eu tenho de home office para esse momento, que ficou mais latente, seria isso. Cuide das pessoas do seu time, líderes evitem microgerenciamento, pressão excessiva, mensagens desesperadoras, fora do horário, ou até mesmo do horário, mas que seja muito constante. E colaboradores se organizem, né, tenham um canto específico da sua casa para fazer isso. Sei que é difícil, parte de ergonomia, né, André? As pessoas só acordaram da noite para o dia, saindo do trabalho e sabendo que iam ter que ficar em casa. Então, não tem cadeira, não tem computador, às vezes o computador, só um notebook, não, a gente sabe que não dá para trabalhar 8 horas por dia num notebook, vai dar um problema de ler logo, logo. Então, essas coisas vão se ajustando, então a gente não pode só desesperar e manter o controle se adaptando gradativamente, que ela embala, sabe? Ela vai embalar. Como tudo na vida, acho que como tudo que a gente começa a fazer de novidade, quando a gente entra no trabalho novo é igual, a gente está começando uma nova empresa, a gente sofre as mesmas ansiedades. Home office, basicamente, é isso também. E eu acredito que todo mundo se adapte muito rápido. Tem que ter jogo de cintura e alegria, pessoal. Eu devolvo aqui a palavra para o Leandro. Maravilha. Eu gostei dessa alegria. André, Envolves, quer complementar mais alguma coisa? Não, acho que podemos seguir, acho que eu falei bastante já. Depois eu posso finalizar, temos 12 minutos ainda, não sei, vou na tua programação aí. Beleza. Clara, por acaso o pessoal levantou algum tipo de pergunta para a gente levantar aqui e tentar esclarecer para o pessoal? Eu tenho uma pergunta aqui que a Juliana fez, a Juliana Nascimento, sobre como que se gerencia quem precisa desse gerenciamento mais próximo, como, por exemplo, os perfis mais iniciantes, estagiários, né? Na época da empresa que eu trabalhei no Rio de Janeiro, que chama Benfeitoria, aliás, uma empresa muito legal também, que trabalha com pessoal remoto, quem quiser conhecer, eles trabalham com crowdfunding, que é bem, bem importante nos dias de hoje, principalmente agora, né? A gente criou um perfil de profissional nos momentos de reuniões online, né? Que uma das pessoas do time a gente chamava de guardiões dos externos, é o guardião dos externos, essa pessoa tem esse papel. Funcionava muito no contexto de estar todo mundo presencial e poucos no remoto, então quem estivesse presencial faria o meio de campo entre as duas realidades, né? Intervindo na reunião presencial, caso alguém remoto tivesse alguma pergunta ou tivesse tentando falar e as pessoas não estavam escutando, porque a gente sabe que numa sala de reunião todo mundo tende a falar ao mesmo tempo, acabando escutando quem está online. Mas mesmo assim, esse papel pode ser feito através das ferramentas de
de chat que a gente tem hoje, de chat não, desculpa, de videoconferência que a gente tem hoje, que elas permitem ter um usuário de papel de host. Esse usuário de host, ele pode mutar microfones, ele pode mandar chats privados diferenciadamente, pode desligar câmeras, etc. E essa pessoa poderia ser o responsável por estar mais atento a quem tem menos experiência nas participações de videoconferência, ou quem tem mais dúvidas em relação a esse sentido, né? Isso no contexto de conferências e reuniões. Agora, estendendo um pouco mais a realmente experiência das pessoas, né? Como, por exemplo, o estagiário, né, não está tão habituado a usar, talvez, ferramentas para qualquer, não só videoconferência, mas ferramentas para estar trabalhando em casa, não entende das rotinas e responsabilidades de trabalho. É meio que uma tutoria mesmo, assim. Alguém da empresa, a empresa tem que se organizar para deixar uma equipe, seja do time de comunicação, por exemplo, lá no César a gente faz muito isso, e isso é um negócio que funciona bem legal, assim. Existe um setor no César, se tiver alguém aqui no César escutando, vai poder corroborar o que eu estou falando, que nos envia materiais informativos diariamente, mas não de forma invasiva. A gente tem um resumo que é mandado nos nossos e-mails corporativos, com dicas, com vídeos, com coisas que venham agregar a nossa disciplina de trabalho remoto nesse momento, e não só sobre trabalho remoto, mas dicas de exercícios em casa. E aí o César tem algumas parcerias com, por exemplo, o Gympass, que é uma ferramenta que a gente pode usar academias no Brasil todo, e a Gympass está fazendo aulas em vídeo para as pessoas praticarem em casa, a gente tem recebido isso. Agora também foi feita uma parceria com uma empresa de apoio psicológico, onde a gente tem as primeiras 4 sessões suportadas pelo César, que a gente não gasta nada, então a gente pode falar diretamente com o psicólogo para tirar dúvidas e abrir o coração, né? Isso é importante também. Muita gente, como o André falou, mora sozinho, né? Por ter se mudado para o trabalho em cidades distantes, mesmo tendo contatos com familiares e amigos por telefone é bem diferente, né? Então, esse tipo de suporte é bem interessante. E uma das coisas também que é muito importante é passar para os seus colaboradores a informação sempre de forma muito transparente, assim. Muitas dúvidas começam a surgir nesse momento agora, de continuidade de trabalho, de problemas financeiros que a empresa pode vir a suportar daqui para frente, que isso pode levar a demissões em massas, começa a chegar um monte de informação cruzada que fake news sem sentido nenhum. Então é importante que as empresas também esclareçam isso através de seus canais oficiais, passando informações que tragam tranquilidade e não atrapalhem esse dia a dia do trabalho, que agora ficou mais complexo, né? Show, André. Pode seguir. Tem uma pergunta aqui do Geraldo em relação à infra de telefonia, que eu acho que seria legal o André da Involves comentar, pela questão de tamanho de empresa, né? Fica à vontade, André. Claro. Confesso que eu não domino tecnicamente, né? Eu não sei exatamente qual ferramenta que é, mas eu sei genericamente que a gente tem uma VPN para quem precisa se conectar a bancos locais, né? Servidor local da Involves, a sede continua lá. A TI é uma das poucas áreas que tem aprovação para ir trabalhar localmente na sede da Involves se precisar. Então, essa VPN, ela conecta tanto bancos de dados que nosso time de engenharia precisa para poder codar, subir nosso produto para produção, etc., né? Como também a telefonia, né? A telefonia continua rodando localmente na sede da Involves e por VPN, aí todos os funcionários que precisam ter contato com o serviço de telefonia, tem aquele chamadorzinho instalado no seu computador, conectado no VPN, e a TI está dando esse suporte. Mas eu sei que existem N ferramentas aí para você fazer tudo por VoIP, não precisa ter nada local, você pode contratar um número por VoIP, né? Então tem alternativa para todo mundo. Quem não tem TI não vai conseguir fazer a estrutura que a gente tem dentro de casa, né? Quando eu falo em TI, a nossa TI, na verdade, tem 2 pessoas, né? Tem um administrador de redes e um suporte. Normal. Obrigado, André. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é legal, eu posso comentar, do Christian. Como cobrar por resultado e não ficar microgerenciando os times, sempre instigando o time a melhorar e performar a performance, né? Acho que eu queria trazer 2 pontos que
que eu tinha pensado em comentar também, que vão abordar essa pergunta, depois a gente pode entrar também nessa que a Juliana colocou ali, mas é assim, antes de qualquer coisa, acho que os gestores, né, as lideranças precisam entender que, apesar de todo o contexto de pandemia, né, que já foi algo forçado o home office, então já começa errado, né, você tem que entender que home office não é trabalho presencial. Então, os gestores, de forma alguma, podem esperar que as pessoas vão performar ou vão trabalhar exatamente da mesma forma que estavam no presencial. A boa notícia é que existem pesquisas, saiu já na Forbes, da Stanford, onde trabalho em home office eleva em 13% aí o nível de produtividade das pessoas. A questão é, isso não vai acontecer do dia para a noite, como eu comentei, o contexto foi de imposição e não de adoção, então as pessoas vão passar por um período de adaptação que é inevitável para principalmente quem nunca trabalhou, né? Quem já trabalhou no contexto de home office vai conseguir, acho que tirar super de letra isso aí, vai conseguir, de fato, entregar performance já logo no início. Mas quem nunca trabalhou vai precisar de muito apoio, pessoal. E aí faz parte do gestor tá bem em cima dessas pessoas, tentando, não cobrando, mas ajudando. Acho que o papel do gestor nesse momento, de forma alguma, vai ter que ser cobrar. E isso entra também no sentido do que o André, o Piacentini, comentou antes ali, sobre trabalhar com adultos, né? Com profissionais responsáveis, né? A gente espera, né, que todas as empresas, quando contratam uma pessoa, confiem nessa pessoa, né, para estar trazendo para dentro do time. Então, realmente, as gestões precisam ter isso em mente, né, que todos estamos aqui trabalhando com adultos que são responsáveis, né, são comprometidos com o que é acordado. Então, se você faz algum tipo de planejamento onde o foco é alguma entrega de atividade e aquele profissional, aquele colaborador teu se compromete com aquilo, confia nele. Confia nele, roda isso por uma semana, uma sprint pontual. Obviamente, se passa uma sprint, não houve entrega, fez alinhamento, entendeu o que aconteceu, ajustou, rodou uma segunda, não houve entrega de novo, aí realmente pode ser algum tipo de problema que você possa ter que trabalhar de outra forma, tá? Mas, primeiro de tudo, confia nele e que ele vai se comprometer a entregar. Deixa eu ver alguma essa pergunta aqui do Geraldo, Leandro, que eu posso responder pela experiência que eu tenho, Geraldo. Claro. Se as empresas pagam, né? No caso, vocês pagam, seria para as empresas, né, Geraldo? Ou contribuem nos custos individuais, como internet e energia elétrica. Então, assim, por experiência, esse tipo de situação, por ser algo excepcional para o que a gente está passando agora, né? Como eu falei, uma coisa é estar em home office, né? Momentaneamente por causa da pandemia, e outra coisa é ser, de fato, um colaborador contratado para estar sempre em home office. Né? No meu caso, lá no César, por estar em Recife ou em Florianópolis, eu estou sempre em home office. Então, esse perfil da empresa é como se fosse eles encargam um perfil de home office mesmo e existem umas colaborações a mais, como o pagamento de internet, né? Isso entra assim. Né? Existe uma infraestrutura de envio de equipamento, a empresa cede o equipamento para cá. Então, eu tenho um notebook que é a empresa que mandou para mim. Mas eu acredito que nesse momento, a não ser que isso dure muito tempo, e eu espero que não, né? Essa parte de pagar a internet poderia entrar como uma ajuda de custo, mas eu acredito que vai ser particular para cada empresa. Isso vai depender muito do fluxo de caixa das empresas. Opa, estava no mudo meu microfone aqui. Show. Não sei se o André da Involves quer contribuir com alguma questão nesse sentido. Eu acho que pode ser deixar uma mensagem final também, né? Naquele desafio como no contexto de crise que nós estamos e somado ao trabalho remoto. Eu tive uma mentoria com um cara sensacional chamado Roberto Zardo. Ele mora aqui em Floripa, ele já foi diretor de Gente da Natura, cabelinho branco, muita sabedoria. E a mentoria foi na semana passada e eu queria me aconselhar com ele para entender que tom que eu devo levar para o time, o quanto de transparência que eu devo levar para o time em relação à incerteza que eu tenho ao meu próprio business, né? Muita coisa vai mudar agora. Eu tenho dados do potencial impacto que a crise pode ter no nosso negócio e se o nosso caso mais pessimista é bem desastroso, né? A gente teria, inclusive, demissões se chegasse nesse cenário. O Zardo me aconselhou a ser extremamente transparente, antecipar, demonstrar, inclusive, vulnerabilidade e preocupação,
o time precisa, sim, estar preocupado, mas sem pânico. Então, o tom deve ser de tranquilidade, de que a gente está agindo rápido, e, sobretudo, também garantindo a experiência do time nesse momento, garantindo responsabilidade social. Por exemplo, o pessoal de limpeza lá da Envolves, está todo mundo em casa, né? Então, eles estão recebendo, mas estão trabalhando, estão em casa, não estão trabalhando, né? Nós vamos manter o salário deles, a gente não vai demiti-los, né? Então, passar esse lado humano, nunca fugir da nossa essência, e eu espero que a gente consiga passar da crise sem cicatrizes, sem demissões. Eu vou suar sangue para que isso aconteça, mas eu levei para o time isso com muita transparência. E aí o que o Zardo comentou também, e que acho que é super importante, eu coloquei como primeiro pilar e não comentei, comunicação. Se no momento natural a comunicação já é importante, né, diz o Drucker que ela é responsável por 70% dos problemas de uma empresa, acho que num contexto de crise e home office, ela triplica de importância. Então o que o Zardo me falou foi, se você comunicava com o time mensalmente, passa a fazer semanalmente. Se era semanal, passa a fazer diário. Se era diário, passa 2 vezes por dia agora. Então a gente reforçou muito a comunicação. Por exemplo, reunião com todo o time de liderança junto, eu só tinha 4 por ano, uma por quarter. Só na semana passada eu tive 3. A gente está alinhando muito tudo com todo o time de liderança para manter o discurso uníssono, para manter os dados atualizados, os monstrinhos invisíveis no trabalho remoto, principalmente para quem trabalha sozinho, eles ficam muito maiores, né? As incertezas, as preocupações. Então, o papel do líder de negócios, trazendo muita seriedade, muita gestão e muita transparência, tranquiliza o time. Inclusive, o time começa a trazer boas ideias de como a gente pode enfrentar esse momento complicado, né? Isso até expande um pouquinho do tema de home office, mas está dentro do contexto que nós estamos vivendo, e essa fica como a minha mensagem final, já agradecendo aí pelo convite e participação. Pô, sensacional, André. Obrigado mesmo por compartilhar aí toda essa experiência, como é que está sendo para vocês. Piacentini, você quer dar uma mensagem final? Eu queria agradecer a todos, né, a presença, a oportunidade, por ter falado também com o André, prazer, a gente não se conhecia fisicamente, e por enquanto virtualmente, né, fisicamente ainda não. Agradecer a oportunidade também do pessoal da CAT, Clara, Leandro também, e fico à disposição, se alguém quiser depois ficar com contato e mandar perguntas e trocar experiências, tomar uma cerveja online, estou aqui disposto, disponível. Obrigado, pessoal. Maravilha. Pessoal, acho que foi muito legal essa troca aí, esse compartilhamento de experiências. Obrigado mesmo ao André, obrigado aos dois Andrés, no caso, Piacentini e o André. Tô chamando você, André, de André Envolves, tá? Porque teu sobrenome tá complicado. Krumenauer é fácil, não é difícil não. Krumenauer. Beleza. Bom, Clara, obrigado por viabilizar esse bate-papo aqui. Eu acho que a gente fica totalmente disponível aí para todo mundo que quiser entrar em contato com a gente, esclarecer algumas dúvidas que não couberam aqui no nosso webinar de hoje. E se for o caso, a gente pode também organizar um próximo e debater outros pontos, né, que ficaram pendentes. Sensacional. Pessoal, queria, em nome da CAT, né, agradecer todos os participantes aí. Esse é um dos primeiros webinars que a gente está fazendo. E agradecer os palestrantes também, ambos os Andrés, Leandro. E queria, por fim, só fazer um pedido. Como a gente agora vai começar, então, essa leva de webinars e parar total, pelo menos por hora, né, os eventos presenciais, é super importante que vocês passem um feedback para a gente do que vocês acharam da plataforma, do que vocês acharam do conteúdo abordado aqui, se tem alguma dica, se teve algo que vocês não gostaram. Então, a gente colocou no chat um linkzinho de uma pesquisa de satisfação. E caso vocês queiram também, tem um QR Code que eu vou compartilhar aqui com vocês na tela. Acredito que vocês já devem estar vendo. Então a gente pede, por favor, que vocês tirem aí um minutinho, bem rapidinho, para estarem respondendo essa pesquisa. Tá ok? E agradecer novamente então, a participação de todos, pessoal. Fechou? Valeu! Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, muito obrigada. Tchau, gente. Valeu, gente. Até mais. Boa semana para nós. Beijos. Boa semana.
Estou colocando o link novamente ali no grupinho no chat. Beleza.